Bem-vindos a mais uma sexta-feira online. E esta é uma sexta-feira especial porque representa também o final de um ciclo para mim pessoalmente, uma vez que estamos diante de um tempo especial em que no próximo domingo iremos ter o culto de tomada de posse do novo pastor que irá presidir a igreja e estamos gratos a Deus pela sua direção e pela maneira como Deus até aqui tem guiado, tem abençoado e estamos felizes e numa grande expectativa para aquilo que Deus vai fazer no futuro. Por isso, reitero, bem-vindos a todos os membros da nossa comunidade, a Assembleia de Deus de Algés, familiares, nossos amigos que habitualmente nos assistem por esta via. É um prazer estarmos juntos de novo. E hoje, nem mais nem menos, gostaria de refletir convosco sobre ciclos de vida. E como introdução, gostaria de ler uma escritura que está no Salmo número 90, versículo 12. Na tradução Almeida Revista e Atualizada, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, não tem que ver com 1, 2, 3, uma questão numérica em si, mas ensina-nos a contar os nossos dias. O salmista tinha em mente que é importante refletir sobre os tempos e os ciclos da vida, os dias que Deus nos dá para viver e a oportunidade e o tempo para tantas coisas que Deus nos concede. Então, hoje vamos refletir sobre completar, terminar, fechar bem o ciclo de tempo que Deus estabeleceu para nós em cada período da nossa vida. Tendo este texto do Salmo 90, versículo 12 em mente, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 e 2, primeira epístola do apóstolo São Paulo, que escreveu à igreja de Tessalónica, capítulo 5, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo, ele considera que os seus leitores conheciam bem os tempos, as estações, os ciclos, e que não era necessário escrever e repisar sobre este assunto. Paulo diz que não era necessário que sejamos surpreendidos pelo tempo de Deus, porque nós não estamos nas trevas, mas estamos na luz. Então, ele diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, para que o dia do Senhor não vos apanhe de surpresa. O dia do Senhor vem como ladrão de noite. Amém. Não basta entrarmos numa caminhada, nós precisamos alcançar a meta. É esse o nosso propósito, é esse o nosso desejo. Precisamos completar a caminhada dentro do tempo estipulado, previsto, e queremos esforçar-nos e ser intencionais nesta caminhada e em cada um dos ciclos que esta caminhada tem para as nossas vidas. Primeiro do ponto desta nossa meditação tem que ver com noções temporais nas Escrituras. Noções sobre o tempo que as Escrituras nos apresentam. E a Bíblia abre e fecha com noções temporais. Ou seja, Gênesis capítulo 1, verso 1, a Escritura diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio. Temos aqui uma noção temporal. E a Escritura termina em Apocalipse capítulo 22, verso 20. Sim, eu venho em breve. Mais uma vez, uma outra noção temporal. Há três palavras nas Escrituras que, no grego, nós podemos associar com esta ideia. É a palavra kronos, é a palavra kairos e é a palavra pleroma. E a palavra kronos, a primeira destas três, refere-se ao tempo linear, ao tempo cronológico, diríamos ao tempo quantitativo, à quantidade de tempo, o tempo cronológico. E é usada esta expressão, kronos, 54 vezes no Novo Testamento.
A palavra kairos, onde gostaria de trazer alguma ênfase, refere-se ao tempo certo, o tempo oportuno, ou o tempo estratégico, o tempo para as coisas acontecerem, o tempo qualitativo. Enquanto que a expressão cronos fala do tempo em termos da sua quantidade, o tempo quantitativo, a expressão kairos fala do tempo qualitativo, a qualidade de tempo. Não apenas passarmos tempo com, mas tempo de qualidade. Em Marcos, capítulo 1, versículo 15, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 1, versículo 15, a Escritura diz assim: dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo de Deus está próximo, o tempo está cumprido, diz este texto. E no Novo Testamento, kairos significa o tempo designado para acontecerem os propósitos de Deus, o tempo em que Deus age, o tempo em que Deus opera, o tempo em que Deus se move. E kairos é usado 86 vezes, 54 vezes a palavra cronos, mas agora 86 vezes a palavra kairos. E refere-se ao tempo oportuno ou a um período de colheita, como por exemplo em Hebreus capítulo 9 e o versículo 10. Hebreus capítulo 9, versículo 10, a Escritura diz: na verdade, aquele sistema baseava-se em alimentos a comer e a beber, em regulamentos sobre a maneira de se lavarem para os atos de culto. Tudo, coisas que diziam respeito à vida do corpo, até ao tempo, kairos, em que Deus deveria reformar tudo isso. Deus iria dar uma nova forma a todas estas coisas. Haveria um tempo, haveria um kairos em que Deus iria trazer uma nova dimensão, uma nova perspectiva, um novo paradigma, uma nova forma. E a vinda do Messias e o estabelecimento da nova aliança é chamado o tempo oportuno, é chamado o kairos de Deus. Em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 6, diz: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, kairos, vos exalte. O tempo de Deus, o tempo certo, o tempo oportuno, às vezes nós não conseguimos ter a tangibilidade dessa dimensão, desse momento exato. Mas Deus sabe, Deus conhece qual é o melhor momento. Às vezes o nosso tempo, em termos da quantidade, achamos que é muito, achamos que é demais ou achamos que é de menos, uma espera que alonga. Mas o tempo de Deus não tem que ver com quantidade, tem que ver com qualidade. Deus faz no momento em que traz maior glória para o seu nome, maior bênção para as nossas vidas, e isso é o melhor que nos pode acontecer. O tempo de Deus nos levantar, nos abençoar, a derramar a sua graça sobre a nossa vida, é no kairos dele, no tempo oportuno, e não quando nós queremos. Às vezes ficamos interiormente um pouco entristecidos, porque desejaríamos, gostaríamos, almejaríamos que Deus pudesse responder às nossas orações no imediato. Pedimos hoje uma resposta que gostávamos para ontem. Mas Deus sabe o melhor tempo para todas as coisas. Talvez você pode recordar-se quando um dos seus filhos, ainda pequeno, lhe pediu alguma coisa que você não deu, não porque não o amava, não porque não tinha dinheiro para comprar essa coisa, não porque não gostaria de um dia lhe comprar, mas porque aquele não era o tempo que você considerava certo para lhe dar aquilo. E se lhe desse, você estaria preocupado e estaria a violar a sua consciência, porque acharia que estaria a dar uma coisa fora do tempo e que não seria para alegria, para bênção, mas até poderia ser para o contrário. Deus tem um tempo certo para operar, para agir,
para fazer todas as coisas, o tempo oportuno de Deus. Em terceiro lugar, a pleroma refere-se ao tempo na plenitude, o tempo cheio, o tempo completo, conforme diz Colossenses, capítulo 2, versos 9 e 10. Colossenses, capítulo 2, versos 9 e 10, diz: portanto, nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude, pleroma, toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Jesus está acima. Jesus é aquele no qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E este texto lembra do tempo da sua encarnação, mas também o facto de quem ele é, o Deus que ele é. No tempo certo, Jesus veio e cumpriu plenamente o ciclo que o Pai tinha estabelecido para que ele vivesse, para que ele cumprisse. E sabemos que Deus quer que nós entendamos os tempos para cumprirmos plenamente o seu projeto e não apenas parcialmente. Para que possamos entender que Deus tem um tempo para operar e não andarmos ansiosos com as coisas, não andarmos em stress cotidiano, mas aprendermos a descansar no tempo de Deus. E o tempo de Deus é melhor que o meu e o seu tempo. O tempo de Deus é aquele tempo que traz, como disse antes, maior glória para o seu nome e maior bênção para as nossas vidas. O objetivo de nós podermos entender os ciclos de Deus é para nós podermos alcançar o lugar, o destino que Deus tem para nós. Segundo ponto, reconhecimento de ciclos. É importante reconhecer que há ciclos que são distintos. Saber reconhecer os ciclos, diria, é fundamental. A sabedoria dos ciclos ensina com simplicidade que a vida ela se configura a partir dos elos que se abrem, dos elos que se fecham, e é importante reconhecer a hora certa, o tempo certo, para iniciar um ciclo ou para fechá-lo. Administrar a vida e as decisões, as escolhas, de uma forma equivocadamente administrar os ciclos da vida, vai resultar certamente em dissabores e em perdas. Daí que é importante podermos gerir de uma forma correta o tempo que Deus nos dá para viver, os ciclos de vida que Deus nos concede. Paga-se caro pela falta de sabedoria na gestão das diferentes fases da vida. Por isso queremos orar no final, daqui a momentos, para que Deus possa dar a sua graça e sabedoria, para que nós saibamos fazer as escolhas certas, saibamos entender o tempo oportuno, o tempo de Deus, a direção de Deus para tantas coisas na nossa vida. Trata-se, obviamente, de um desafiador processo existencial. Temos que estar a cada momento alerta, procurando em cada momento fazer o nosso melhor. A vida cristã não é uma vida para ser vivida em piloto automático, em cruise control. Não é possível. Nós precisamos viver a vida cristã em cada momento, com todo o foco, toda a intencionalidade. E por falta de sabedoria, muitas vezes, muitos têm tropeçado nas suas escolhas. Aliás, porque a vida é feita de escolhas. Perde-se muito com a incompetência de conduzir processos, a incompetência de não saber esperar pelo tempo certo ou deixar passar o tempo certo. Os resultados acabam por ser atropelos, descompassos, gerando assim prejuízos na vida das pessoas. Deus deseja que a nossa vida não seja de prejuízo, seja de bênção. E desperdiça-se por vezes, muitas pessoas desperdiçam por vezes oportunidades para ganhos que poderiam levar essas pessoas e as pessoas que nós podemos influenciar a alcançar metas muito importantes. Por isso, precisamos reconhecer ciclos na nossa vida e aproveitar o tempo certo para cada ciclo. Terceiro lugar,
o síndrome da desconexão. Esta, diria, incompetência, esta incapacidade de reger processos, deriva em parte da síndrome da desconexão. A pessoa desconhece qual é o seu lugar, desconhece o tempo certo para fazer as coisas, desconhece a relevância da sua participação em diferentes ambientes, sejam eles institucionais, na igreja, em segmentos diversos, ou mesmo no contexto mais amplo da sociedade. E as opiniões são desconexas. Indivíduos que se acham os donos da verdade, diria, pura ilusão. Esta síndrome tantas vezes tem levado à perda da capacidade para discernir e para interpretar a própria realidade, as circunstâncias. É interessante que um dia Davi estava escondido numa caverna porque Saul estava a persegui-lo. E de repente Saul, ele entrou naquela caverna. E Davi e os seus homens estavam escondidos ali mesmo. E os homens de Davi disseram-lhe: Deus pôs Saul nas tuas mãos. Pega na espada e mata-o. Diante exatamente do mesmo cenário, Davi fez uma interpretação dos factos diferente. Davi disse: não é o tempo para eu o matar, nem vou ser eu a fazer isso. Deus, no seu tempo, Deus disse que eu iria reinar sobre Israel, mas Deus, no seu tempo, irá fazer isso. Eu não vou precipitar nada, eu não vou tirar do caminho quem lá está para que eu possa ficar no lugar dele. Diante do mesmo cenário, Davi interpretou de maneira diferente. E sabe porquê? Porque os homens de Davi interpretaram com base no desejo de ir para casa. Saul morto, eles podiam regressar a casa, voltar a estar com a sua família. E eles interpretaram na base do interesse pessoal. Mas Davi interpretou na base dos princípios de Deus. Na base de princípios que devem pautar a nossa vida. E repare, decisões que nós tomamos na nossa vida, elas têm que ser tomadas com base nos princípios que a Sagrada Escritura nos apresenta. É o melhor para a nossa vida. É a coisa mais fantástica que nos pode acontecer. Consequentemente, mistura-se tudo. Tantas pessoas fazem assim, sem a adequada leitura dos cenários, sem orar, sem buscar a direção de Deus. E entre tantas circunstâncias, essas pessoas vão sofrer. Porque vão decidir e depois pedir que Deus abençoe a sua decisão. Mas aquilo que devemos fazer é, antes de decidir, pedir que Deus nos dê a sua direção. E depois a sua bênção, na medida em que nós caminhamos e concretizamos aquilo que Deus nos dirige a fazer. Há pessoas que têm perdido as noções dos ciclos da vida, mas nós temos que reconhecê-los. É fundamental para identificar, para gerir bem muitas das etapas pelas quais nós já passamos e iremos passar, desde o início, o desenrolar dos processos até ao momento da conclusão dos vários processos. Quarto lugar, precisamos de sabedoria na transição de ciclo para ciclo. Sabedoria entre ciclos. Os diferentes ciclos da vida, invariavelmente, chegam um a um e irão chegar ao fim. Não há nenhum ciclo permanente. Todos têm um início e todos têm um fim. E somente assim se podem alcançar novas conquistas, novas etapas. A vida, em toda a sua complexidade, é mais do que um conjunto de dados matemáticos. Exige sabedoria na articulação de tantas decisões, na interpretação de tantas circunstâncias, e há tantas variáveis que definem cada ciclo, e nós queremos que com sabedoria, nessas decisões, nós possamos produzir avanço, possamos encontrar respostas, possamos recuperar sentido para coisas, ter objetividade, foco, reabilitar valores. Tudo isso é tão importante nos vários ciclos da nossa vida. A sabedoria entre ciclos é muito importante, quer na composição da vida pessoal, quer na composição da vida familiar, quer na composição da vida eclesiástica. Precisamos ter sabedoria na transição de ciclo para ciclo. Às vezes há pessoas que têm o desejo de saltar degraus, saltar ciclos, o que não é necessariamente possível.
Deixe-me falar, em quinto lugar, sobre ciclos que terminam. A inevitável experiência, por exemplo, da morte, revela uma verdade. Os diferentes ciclos da vida, invariavelmente, chegam ao fim. Por isso, é preciso urgência em gerir bem cada ciclo, cada fase da nossa vida, porque mesmo a morte do crente, ela representa aparentemente o fim de um ciclo. Nós crentes sabemos que não significa necessariamente fracasso, não termina tudo. Ao invés disso, representa a passagem para uma nova etapa. O Mestre ensina que a morte é o caminho para uma vida que não passa, cuja garantia vem daquele que morreu e ressuscitou, Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Na morte de Jesus, a morte humana, a experiência sobre o signo do pecado, torna-se acesso à vida. Na morte de Jesus isto acontece. Identificada com a morte de Cristo, a morte humana, ela torna-se um símbolo da passagem deste mundo, desta vida, do ciclo da vida terrena para a vida celestial, para estarmos junto do Pai. A morte, assim, fecha um ciclo e o tempo que é dado a cada pessoa como um dom de Deus termina quando a morte vem. Compreende-se no horizonte deste desfecho decisivo a importância de se gerir com qualidade, de se gerir com diligência, de se gerir com intencionalidade os diversos ciclos da nossa existência. Por isso, hoje é sexta à noite, agradeça a Deus por este dia na sua vida. E amanhã, que é sábado, agradeça por mais um dia que Deus tem acrescentado à sua existência. E viva-o para a glória de Deus. Desfrute, e este com certeza é um tempo de férias, sei-o bem, e alguns dos nossos irmãos estão ainda gozando um tempo de recuperação das suas forças, de descanso, de lazer. Que Deus vos abençoe e renove, mas não se esqueça, queremos lembrar que em cada dia somos dele, cada dia precisamos falar com ele, cada dia precisamos permitir que ele fale connosco através da sua palavra. Podemos estar na praia, podemos estar em lazer, num passeio, alguma situação, mas não podemos, não devemos viver nenhum dia sem Deus, sem a sua presença, sem oração, sem a sua palavra. Precisamos gerir bem o tempo da nossa vida, precisamos aproveitar bem o tempo que Deus nos dá. Há pessoas que, se soubessem que estavam perto do fim da sua vida, fariam tanta coisa diferente. Viveriam de uma maneira diferente muitas coisas. Não falariam umas coisas e falariam outras coisas que são importantes e que são essenciais. Lembre-se, é imprescindível nós lembrarmos que a vida tem que ser vivida de um modo correto, de um modo adequado. A vida que Deus nos deu, ela passa tão rápido. A Bíblia diz que seca-se a erva e cai a flor, tudo passa rápido. Até a vida, a Bíblia diz que é como um sopro. Por isso, com a ajuda de Deus, viva a sua vida para a glória de Jesus. Viva a sua vida para que a igreja, os seus irmãos sejam abençoados, para que o seu próximo seja abençoado através da sua vida e do legado que a sua vida deixa para outras gerações e para outros que estão à sua volta. Termino falando em novos ciclos. Se há ciclos que se fecham, se a morte inclusive representa que todos os ciclos têm um fim, têm um término, deixe-me falar de novos ciclos, novas etapas na nossa vida. Nomeadamente para a Assembleia de Deus de Algés, nós estamos diante de um novo ciclo. Estamos diante de uma nova etapa e termino como comecei exatamente. E uma nova etapa, um novo ciclo inicia-se no próximo domingo. Estamos muito gratos a Deus pela sua ajuda, pela sua graça manifesta ao longo deste processo, ao longo desta etapa, e muitas vezes eu tenho chamado a este processo de transição, pelas razões que todos nós
nos recordamos, e foi efetivamente um ciclo de transição entre o passado e o futuro, entre uma etapa que se fechou inesperadamente e uma nova etapa que se abre agora diante de nós. Este foi um ciclo de transição. Procuramos nesta etapa lançar pessoas, ver e observar, e com tanta alegria no meu coração poder perceber que na Igreja do Senhor Ele tem dado tantos talentos, tantas capacidades, e temos tantas pessoas com um desejo tão profundo de servir, de ser úteis, de ajudar, de cooperar para que a obra de Deus vá mais além. E este é alguma coisa que procuramos fazer e que no ciclo seguinte acredito que continuará a ser um mote, uma perspectiva de lançar novas pessoas, de potenciar, de incentivar ministérios, departamentos a que continuem com êxito a levar por diante aquilo que Deus colocou nas vossas mãos para fazer. Como diz a Escritura, aquilo que te vier à mão para fazer, aquilo que te vem à mão para fazer, falo conforme as tuas forças. Abraça aquilo que Deus traz ao teu caminho para que tu possas ajudar e ser útil na obra do Senhor, fazendo o teu melhor nessa área também. Motivar a cooperação, motivar o serviço cristão, motivar a interação entre pessoas, entre departamentos, entre igrejas. É a nossa alegria poder ver isto, e desejamos que este ciclo pudesse trazer esta tónica também, que seria tão importante, e com a ajuda de Deus exemplificar dedicação e compromisso. Não posso desafiar-vos a alguma coisa que eu próprio não viva. Não seria correto, não seria ético. Precisamos de ser pessoas zelosas pela obra de Deus, precisamos ser pessoas que estão dedicadas ao Senhor, que o amam, e termos este compromisso, este vínculo para com a sua obra. E sabe, é alguma coisa que deve continuar, é alguma coisa que é uma tónica que precisa persistir. Também procuramos neste ciclo reconhecer o trabalho, a cooperação de tantos irmãos que são uma bênção na obra de Deus. A obra de Deus deve a estes irmãos neste sentido da dedicação com que têm servido o Senhor ao longo dos anos. E não apenas têm disponibilizado a fazer coisas, mas a fazer bem, a fazer da melhor maneira, a fazer às vezes com prejuízo da sua própria vida pessoal, para que outras pessoas possam ser abençoadas. Semear na vida de outros, investir na vida de outros. E é uma alegria, ao longo deste ciclo, poder ter visto, observado tantos irmãos com esta disposição. Bem-haja, Deus continua a usar, a abençoar e a desafiar as vossas vidas exatamente neste sentido. Estamos gratos a Deus também pela estabilidade que Deus nos trouxe em várias áreas, seja ela financeira, seja ela em termos de estrutura de igreja, seja ela em termos da organização que somos e do organismo que queremos sempre continuar a ser, tendo a vida de Deus em nós, e estamos gratos a Deus, porque Deus nos tem ajudado a trazer esta estabilidade para que nós possamos sonhar com novos ciclos, sonhar com novas etapas e com aquilo que Deus tem para nós. Eu estou animado, estou entusiasmado, estou expectante por aquilo que Deus nos vai conceder nos próximos tempos. E, queridos, especialmente gostaria de vos desafiar a que no ciclo que estamos, no ciclo que virá novo, possamos ser crentes espiritualmente maduros e motivados, para que possamos ser homens e mulheres que trazem alegria ao coração de Deus e que são uma bênção para a obra de Deus e para o avanço da obra de Deus. Quero terminar dizendo-vos, vamos alegrar-nos neste novo tempo de Deus, vamos preparar-nos, vamos disponibilizar-nos para que Deus use as nossas vidas e para que o nome do Senhor em nós e através de nós possa ser glorificado. A Ele seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Em cada ciclo, em cada etapa, queremos que o nome dEle receba glória. Deus vos abençoe, e no próximo domingo será um domingo especial.
todos aqueles que puderem estar presentes conosco para iniciarmos este novo ciclo e que puderem estar presencialmente juntos na casa de Deus, bem-ajam, não se esqueça, estaremos aqui para cumprir todas as medidas que são úteis, necessárias, que conhecemos e estamos a fazer o nosso melhor e iremos utilizar quer este espaço do nosso salão de culto aqui que todos conhecem, quer o espaço superior que temos o privilégio de ter, e para uma ocasião como esta é tão importante, apesar de através de transmissão de vídeo, mas podemos ter ali mais irmãos também na casa de Deus e a louvar e a cantar com outros ao seu redor, dentro das medidas que são legítimas naturalmente, mas o facto de interiorizarmos que estamos juntos, estamos na casa de Deus, é algo muito importante. E ainda temos o nosso espaço, que habitualmente utilizávamos como espaço do bar, da cafetaria, que também estará disponível para irmãos poderem ali assistir a esta cerimónia do nosso culto de tomada de posse. Aqueles que não puderem estar conosco presencialmente no próximo domingo, dia 6, às 10 horas da manhã, poderão assistir ao vídeo, à gravação desse culto no domingo seguinte da parte da tarde. Iremos divulgar isso através das redes sociais, mas os irmãos irão ter um culto e uma mensagem que já preparamos e que poderão assistir, e certamente Deus vai abençoar e desafiar as vossas vidas. Então, posto estes anúncios, estas informações, terminarei com a oração desejando que Deus cuide de cada um de vós e que cada um de nós possamos tomar as corretas decisões em cada ciclo no qual nós passamos. Pai, entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Pedimos que cuides de nós. Pedimos que nos dês a tua direção e que cada um que estamos a escutar esta reflexão possamos exercer a sabedoria no livre-arbítrio que tu nos tens concedido, possamos fazer as escolhas certas dentro de cada ciclo e o teu nome ser glorificado, a nossa vida abençoada. Senhor, não queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas no teu tempo. E estamos gratos porque no teu tempo, Senhor, tu tens enviado Jesus, mas também no teu tempo tu tens respondido às nossas orações e tens trazido os teus servos que irão presidir este trabalho neste novo ciclo, e nós oramos pelas suas vidas e pedimos que os renoves e que os unjas e capacites diante dos desafios que já são conhecidos e outros que venham, para que, Senhor, na tua unção e graça, eles possam liderar a tua obra para a glória do teu bom nome. Amém. Amém. Deus ricamente vos abençoe. Até domingo, presencial ou online. Que a bênção de Deus esteja convosco. Amém.